invocar a Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, de nosso Pai e Criador, o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nos reunimos depois de atravessarmos o deserto quaresmal, que são 40 dias, e estamos nos preparando para entrar na terra prometida e celebrarmos junto com Jesus a nova Páscoa. Tivemos a oportunidade de nos exercitar na oração, na caridade e no jejum. Durante esse tempo, nós rezamos, refletimos a palavra de Deus e nos preparamos para este momento tão importante nesta Semana Santa. Esta semana é a Semana das Semanas e queremos também, nesse instante, entrar com Jesus para a Cidade Santa, onde ele foi julgado, morto e pregado na cruz. E para isso, eu gostaria que agora quem tivesse os ramos nas mãos, ergam esses ramos, que nós vamos invocar a bênção de Deus a esses ramos, que depois vamos saudar Jesus nesta procissão. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, santificai esses ramos com a vossa bênção, para que possamos chegar à eterna Jerusalém, seguindo com alegria o Cristo Rei, que vive e reina para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E nós estamos lembrando deste ano, a questão da ecologia, lembrando que a natureza louva a Deus a cada instante, o dia inteiro, através dos ramos, através das flores, dos frutos. E hoje nós, com a natureza, estamos aqui para também homenagearmos o nosso Rei Jesus, e com humildade ele vai nos acolher para nos salvar no pé da cruz. E é assim que nós queremos, nesse instante, a entrada de Jesus em Jerusalém. O Evangelho é de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo a Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado e ali na frente, logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa deles. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava, o povo estendia suas roupas pelo caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheios de alegria,
começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só uma palavrinha ainda sobre os ramos que nós estamos segurando, que foram bentos. Esses ramos que nós temos aqui não podem ser sair daqui e jogar no lixo. Não, então é melhor nem levar. O ramo que você pegou aqui, leve para casa. Rume um cantinho onde que eles fiquem ali. Né? Se um dia precisar de dar a bênção da casa ou qualquer coisa assim, pode usar esses ramos. Porque hoje é um dia muito especial. E se chegar o ano que vem, no domingo antes da quaresma, que tem ainda sobrou ainda alguma coisa de ramos, tragam para a celebração. Porque naquela quarta-feira de cinza, nós vamos queimar esses ramos e da cinza que nós vamos receber novamente, né, a sequência desta peregrinação com Jesus. Então hoje, veja a humildade de Jesus. Ele entrou sendo clamado como rei, num jumento. Jumento era um animal que os pobres tinham para o trabalho. Ele não entrou num cavalo ou numa carruagem como de reis que geralmente eram acostumados a entrar na cidade. Jesus entra como rei dos humildes, montado num jumentinho. E isso é o que vale justamente, né, nessa atitude, um Deus que se faz humilde para nos salvar. Então o caminho que ele nos aponta nesse evangelho é o caminho da humildade, que nós todos deveríamos, né, nos empenhar para juntos celebrar a Páscoa. E com isso, sigamos agora a procissão da entrada cantando. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão,
e participar da sua ressurreição. Ele, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentado. Escuta, Israel, já vem o Senhor vai falar. Escuta, Israel, já vem o Senhor vai falar. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e excita o meu ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparradas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Aqueles me ouvem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Leis numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiques longe. Ó minha força, ide logo ao meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes?
por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte da cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclama: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os discípulos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer, pois eu vos digo que nunca mais comerei até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que, de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu-o, deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem me vai entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer, como está determinado. Mas ai daquele homem por meio de quem ele é entregue. Então, os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, lhe disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar de benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve.
Vós ficastes comigo em minhas aprovações. Por isso, assim como o Pai me confiou o reino, eu também confio a vós o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu... Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, até mesmo a prisão e a morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu negarás que não me conheces. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandália, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la. Do mesmo modo, quem tiver uma sacola e quem não tiver espada, venda ou mando para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois o que foi dito a meu respeito tem de ser realizado. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não entrardes em tentação. Então, afastou-se a uma certa distância e de joelhos começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para perto dos discípulos, encontrou-os dormindo de tanta tristeza e lhe perguntou: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entrardes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente via um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo, e Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los com a espada? E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, condenou: Deixa, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e aos anciões que vinham vindo a prendê-lo: Vós saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro o acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o e bendisse: Este aqui também estava com ele.
Mas Pedro negou. Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu. Homem, não sou. Passou mais ou menos uma hora e um outro insistia. Certamente este aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu. Homem, não sei quem estás dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galho cante 3 vezes, me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no. Cobriam seu rosto e lhe diziam: Profetiza, quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciões do povo e os sumos sacerdotes e os mestres da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles e diziam: Se és o Cristo, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis. E se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Eles disseram: será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos ouvimos de sua própria boca. Em seguida, toda a multidão levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou. Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou contente em ouvir Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes e os chefes do povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes que acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que merecesse a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Eles, porém, continuavam a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado.
e a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo. Impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão e se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram luz e os seios que nunca amamentaram. Então começaram a pedir às montanhas: cai sobre nós, e às colinas, escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde e o não farão com a seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximem-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer teme a Deus. Tu sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Era de Arimateia, de uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e o colocou num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa e preparavam perfumes e bálsamos. E no sábado
eles descansaram conforme ordenava a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Semana, a refletirmos também a nossa vida com Deus. O que nós estamos aprendendo de Deus, né, com todas essas lições de vida que nós acabamos de ouvir. E vamos ouvi-las durante a semana inteira. E vejam a grande lição que já apontei no início, que é a questão da humildade de Jesus. Como Deus se comporta diante das nossas atitudes de violência, de injustiça e de opressão. Como é que Deus ele reage diante das nossas incompreensões, diante das nossas falsidades e julgamentos também? Então isso deve ser lições que nós devemos não apenas ficar chorando o que Jesus, o que aconteceu com Jesus, mas nós deveríamos chorar pelas nossas ações atuais, olhando para o mundo que vivemos, o que está acontecendo, que coloca Jesus sendo julgado, preso, condenado. Ele vai buscar força em Deus na oração, lá no Jardim das Oliveiras, que até hoje está lá esse Jardim das Oliveiras. E veja que enquanto ele rezava, os discípulos dormiam. E Jesus fica triste por isso. E nós também facilmente podemos, em vez de rezar, dormir em vez de buscar uma oração que nos compromete numa ação integradora, seja na questão da natureza, na questão das pessoas humanas. É muito duro. Mas naquele momento, vocês perceberam que Pedro negou ele pela terceira vez, que não sei quem é esse homem, nunca ouvi falar, não conheço, não sei o que lá. Daí Jesus simplesmente olhou para ele. Jesus, naquele momento, ele levantou a cabeça e olhou para ele. E são momentos fortes que eu digo assim, quando Deus olha para cada um de nós, mesmo sendo pecadores, mesmo tendo negado Deus a nossa vida, mas quando Deus nos olha e nós percebemos esse olhar de Deus, Deus toca o nosso coração. Deus não precisa falar. Ele sabe quem nós somos. E isso, Pedro era aquele homem bruto, um homem muito rude, mas ele tinha um coração muito grande. Ele negou o Mestre, negou que Jesus conhecia Jesus. E nós também muitas vezes podemos negar que nós não sabemos quem é Jesus, que nós nunca ouvimos falar. Mas lembra-se que Deus nunca vai te abandonar. Nós podemos abandonar Deus, Ele não. E se nós olharmos muitas vezes, também os agricultores, eu acho que a gente pode dizer, e vocês na maioria, eu também trabalhei meus 20 anos na roça. Eu digo para vocês que esses pequenos agricultores, acho que mais de uma vez já carregaram essa cruz, a cruz de Jesus. E onde que tem esses agricultores, pode ter certeza, ali por perto tem a mão de Deus presente nesses homens e nessas mulheres. E Maria Madalena,
uma pecadora, condenada pela comunidade, pela sociedade. Ela percebe que Jesus está todo quebrado, todo sangrentado, né? Já todo arrebentado de tantas pancadas. Ela, né, vai ao encontro dele para enxugar o rosto dele, porque ela acreditava que Jesus era o Messias, né? Se tornou uma mulher que aparece na paixão de Jesus. Um mesmo pecador vai ao encontro de Jesus, diferente daquela que Pedro e Jesus foi ao encontro de Pedro. Maria Madalena, ela vai ao encontro de Jesus, sabendo que mesmo sendo pecadora, Jesus tinha o poder de perdoá-la, de curá-la. Outro ponto interessante é a solidariedade, pregado vivo na cruz, e ela lá não sabendo o que fazer. E às vezes nós reclamamos muito da nossa vida, às vezes reclamamos de barriga cheia. Quando a gente às vezes tem alguns problemas, nós já às vezes até abandonamos a igreja, às vezes abandonamos Deus, porque às vezes deu algum problema de saúde, coisa assim, ou às vezes deu um acidente que se matou, porque não sabe o que faz. Perdoa-lhes. Olha que atitude de Jesus. E essa palavra deve ecoar nos nossos corações. Perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Então vamos nessa semana, queridos irmãos, vamos acompanhar juntos, vamos caminhar com Jesus nesta semana, vamos refletir o nosso Calvário, olhando para o Calvário de Jesus, e vamos refletindo o nosso Calvário, né? O de hoje, na nossa vida. Vocação, respondamos: salvai-nos, Senhor. Salvai-nos, Senhor. Senhor, para que a celebração dos mistérios de Cristo, nesta Semana Santa, renove profundamente as comunidades cristãs, rezemos. Salvai-nos, Senhor. Senhor, para que em torno da tua cruz, da cruz de Jesus, se reúnam todas as pessoas que procuram um sentido para a sua vida, rezemos. Salvai-nos, Senhor. Senhor, encorajai todos os cristãos a que busquem viver a conversão ecológica como passo importante para a transformação de corações e mentes em direção à vivência plena do amor. Rezemos. Salvai-nos, Senhor. Por todos os nossos irmãos falecidos, cujas preces, as intenções estão aqui sobre o altar, para que Deus lhe conceda a eles o descanso eterno, rezemos. Salvai-nos, Senhor. Pelos nossos irmãos doentes, também lembramos daquelas pessoas que se dedicam, que cuidam dos doentes, os médicos, enfermeiros, os nossos auxiliares, para que Deus derrame suas bênçãos e que os doentes recuperem-se. Rezemos ao Senhor. Salvai-nos, Senhor. Tudo isso vos pedimos, Pai, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para o ofertório. Deus amigo, nesses dons que aqui trazemos, e felizes entre todos a partilha nós faremos. Ó Deus Pai, a ti trazemos pão e vinho uma vez mais, só corpo na
que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação, concedendo-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que não merecemos de nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo em nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, dignou-se sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós vos louvamos em alegre celebração, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação,
E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Deliro, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolher junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, nossos padroeiros e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, Com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pelo Evangelho, rezemos com toda a confiança a oração que Ele nos ensinou. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. rezemos pela paz. Senhor Jesus Cristo, Disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. No iniciando a Semana Santa, vamos pedir a Deus que nos dê a paz. Saudai-vos uns aos outros, desejando a paz que vem de Deus. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos dê força para a missão e nos conduza à vida eterna. Amém. Jesus, o pão da vida, nasceu para ser um rei, mas veio pequenino
Jesus não escolheu os grandes e doutores que o mundo corrompeu, mas pobre que a verdade do reino fascinou, lhes deu autoridade e neles confiou. Na festa da partilha, Jesus é nosso irmão, presença que anuncia a mesa dos irmãos. Se houver acesso igual às leis do nosso chão. Se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade, meu Pai. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho nos deste esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Que o Senhor mostre sua face amiga e se compadeça de vós. Amém. Que o Senhor volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por participar da celebração. Bom domingo, uma ótima Semana Santa. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Canto final, o povo de Deus 337.